Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal, a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar Educacional. Você já me conhece, eu sou a professora Patrícia, idealizadora desse projeto. Estou muito feliz de entregar mais aqui um diálogo, mais um conteúdo, mais uma aula para você. E hoje a gente vai falar daquilo que vocês amam quando eu trago aulas aqui no canal, que é sobre o plano de gestão escolar, de maneira bem específica, como descrever metas e ações no plano de gestão escolar. Essa é uma dúvida aí que acompanha, sempre surge de forma diferente, com perguntas diferentes, mas é uma dúvida que sempre aparece para mim quando a gente fala de elaboração do plano de gestão escolar. E já quero te dizer que aqui nessa aula eu vou falar a partir de um modelo de plano que está lá dentro do guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar, que é um material assim com um passo a passo, um método estratégico para você elaborar o seu plano. Aí a gente já está com mais de 400 pessoas matriculadas lá dentro deste curso, eu estou muito feliz com isso, porque afinal de contas são profissionais que buscam ali um caminho, né? Eu falo que os modelos, eles não são rígidos, eles são ali caminhos para a gente não ter que começar do zero a elaborar o nosso plano. Então, se você é gestor, é gestora ou está se candidatando à gestão escolar, à direção de uma escola e precisa elaborar o seu plano de gestão escolar, o guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar é para você. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar e também vai estar aparecendo aqui em algum lugar para você clicar e ir até lá fazer sua matrícula. Mas, fora isso, antes da gente falar aqui da nossa pergunta central, é claro que eu já quero te convidar a curtir essa aula, curtir esse vídeo, se fizer sentido para você. Isso é muito importante, é uma forma de feedback para mim. Também a se inscrever no canal, a me seguir lá no Instagram, me mandar mensagem lá você pode falar diretamente comigo. Ou também, se você quiser, você pode me mandar um e-mail, tá bom? Falando aí dos seus desafios, né? Quem sabe eu produzo conteúdos aí a partir daquilo que você me traz. Então é muito importante essa interação sua aqui comigo. Isso para mim é algo muito relevante. Mas vamos lá, professora, então falar desse tema, né? Como descrever metas e ações no plano de gestão escolar. Primeiro, você já sabe, não é novidade, eu falo para você. Quando a gente fala de processo seletivo, eu sempre tenho que olhar o quê? O edital. O edital é rei. Quem ouviu, está ouvindo essa aula, escreve aqui para mim. O edital é rei. Por que o edital é rei, professora? Porque a gente precisa elaborar o plano a partir daquilo que o edital pede. Hoje, dentro do guia, eu tenho 13 modelos de plano, mais alguns documentos específicos de elaboração de planos de ação, documentos complementares para aprender. Afinal de contas, eu não quero que você vá lá somente, pegue o modelo e use. Quero que você aprenda, porque plano de gestão é uma ferramenta muito importante para o gestor escolar, né? E isso vai além do processo seletivo. Quem é meu aluno, minha aluna sabe disso, eu falo sempre sobre isso e a gente não pode deixar de enfatizar. Mas o edital é rei, então é importante que você busque aquilo que o seu edital está pedindo. Ah, professora, mas você está falando aí que tem 13 modelos, mas eu tenho que seguir o edital? Para que servem esses 13 modelos? Para você não ter que começar do zero. Então tem muita gente que vai lá, adquire o guia, pega o modelo, olha para o edital, adapta. Tem textos que você pode ajustar, você não tem que escrever, começar sem ter um caminho. O método ele é um passo a passo, mas olhe sempre o seu edital. Esses dias eu recebi uma mensagem de um candidato a cargo de gestão, falou assim, eu comprei o guia, mas não tem nenhum modelo igualzinho lá do meu estado. Pode ser que não tenha, e pode ser que tenha, porque os modelos de plano que a gente tem lá foram elaborados a partir de editais, inclusive esse que eu vou mostrar aqui para você, tá? Então é muito importante isso antes da gente falar de metas e ações. Mas algo que é muito comum nos editais, e isso eu tenho notado, faz aí já algum tempo que eu venho analisando editais, né, de processo seletivo, eu venho aqui analisando editais para seleção e avaliação de diretor escolar, os candidatos precisam saber estabelecer metas.
E isso é uma dificuldade, porque mais uma vez não é algo, é agora isso está sendo começa-se a trabalhar isso na formação inicial de gestores, lá na graduação e pós-graduação, na gestão por indicadores, gestão por resultados, né? Existem algumas nomenclaturas diferentes, gestão de dados, enfim, mas antes isso não era trabalhado. Então a gente não sabe o que é uma meta, ou como estabelecer uma meta, o que é um objetivo, o que são ações. Então é muito importante a gente saber fazer isso, porque isso tem sido um ponto comum nos editais. Apesar de cada edital ter estruturas diferentes, solicitar planos diferentes, e isso acaba sendo algo comum nos editais. Por isso dessa aula aqui hoje para vocês, né? Então nós vamos aprender em relação a isso. E daí, para ajudar, que o objetivo aqui é sempre facilitar, acredito que alguns de vocês já ouviram falar dessa metodologia, né? A gente chama de metodologia, que é a metodologia SMART. O que é essa metodologia SMART? É uma forma que a gente tem de avaliar aquilo que a gente estabelece como meta em um plano de gestão. Então, isso daqui é como se fosse um checklist. Olhe dessa forma. Você estabeleceu a sua meta, e calma que eu já vou mostrar algumas metas aqui para você. Mas você estabeleceu a sua meta, você vai olhar para ela e vai olhar se ela é específica, se ela está bem definida, se ela está clara, ou seja, qualquer pessoa que lê vai entender onde eu quero chegar com essa meta. Ah, tá, então beleza, então check no primeiro aspecto. Ela é mensurável? Faltou um N ali, vamos lá colocar, professora Patrícia. Que é assim, gente, a gente vai fazendo, vai trabalhando e vamos seguindo com a vida, vamos lá. Mensurável, ela é uma meta mensurável, ou seja, eu consigo medir. Exemplo, aumentar a participação das famílias nas reuniões. Quanto eu quero aumentar a participação das famílias? Eu consigo medir, ou então eu não preciso colocar quanto, mas se aumentar, eu consigo medir de que forma? Eu tenho que pensar pelo número de pessoas que participaram. Então eu tenho que ter um ponto de partida. Qual é o meu ponto de partida? A última reunião que teve das famílias, seja na escola, seja na turma, enfim. Então, se veio 15, eu quero que se vier 20 no próximo, opa, minhas estratégias de funcionário já consegui aumentar. Então eu sempre tenho que olhar se eu consigo medir, ou quais critérios que eu vou utilizar para medir aquela meta. Eu estou falando aqui de um critério, de um indicador quantitativo, mas eu posso ter indicadores qualitativos também. Exemplo, quando eu quero melhorar a comunicação dentro da escola. Eu quero melhorar a comunicação, como que eu vou medir se a comunicação melhorou? Eu parei de ter retrabalho, os conflitos diminuíram, as pessoas começaram a entender melhor e trabalhar em fazer as suas entregas mais rápido. Então eu sei, são indicadores qualitativos. O importante quando você define uma meta é você sempre ter em mente como que eu vou medir. Conseguir isso, dá um check ali no segundo aspecto. Lembra, tá funcionando como um checklist para a gente avaliar as nossas metas. O terceiro é uma meta que precisa ser alcançável. Eu preciso resolver todos os conflitos da escola até o mês que vem. Impossível. Impossível. Eu estou falando de gente, de gestão de pessoas, de comportamento humano. Então eu não consigo realizar. E eu chamo muita atenção para esse aspecto da metodologia SMART. Por quê? Porque quando a gente estabelece metas que não são alcançáveis, as pessoas se frustram por chegar no prazo e não ter conseguido alcançar. Então fica muito difícil a gente fazer o planejamento de novo. Vê aqui a importância que a gente tem de estabelecer metas alcançáveis. Então eu tenho que olhar para a minha meta. É isso que eu quero fazer. É possível? Eu consigo fazer isso dentro de um semestre? É que dentro até no temporal lá já. Dentro de um ano, dentro de 2 anos, eu consigo fazer isso acontecer? Antes de vir aqui gravar essa aula com vocês, eu estava numa outra reunião. Eu estava em uma reunião que a gente estava falando sobre melhoria dos índices de avaliação externa. Eu não consigo melhorar uma taxa de IDEB, por exemplo, dentro de 6 meses. Até mesmo porque a avaliação ela tem uma periodicidade diferente. Mas eu preciso investir naquilo ali, e às vezes no próximo ciclo não vou ter tanto perceber essa mudança, talvez no outro. Então a gente precisa olhar, é alcançável dentro desse tempo que a gente quer colocar? É alcançável. Ok, check, segue para outra. E daí tá ligado também a meta ser realista.
ela está relevante para o seu propósito de vida, está relevante para o propósito da escola, ela é relevante, as pessoas vão olhar para aquilo e falar assim, poxa, vamos fazer. Ela é realista, né? É uma meta que eu consigo realmente conectá-la com a realidade escolar. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para o edital, a gente tem que pegar os modelos para nos ajudar, para nos amparar, mas eu tenho que também olhar para a realidade da escola. Eu tenho que olhar se aquela meta que eu estou propondo tem a ver com o que a escola é. Porque se estiver descolada, as pessoas envolvidas não vão comprar aquela ideia e te ajudar no cumprimento daquela meta, em alcançar aquela meta. E por fim, na metodologia SMART, o último check que a gente vai colocar é a meta tem que ser temporal. Até quando? Todo projeto, todo plano, ele tem marco de início e marco de finalização. Então, eu tenho que ter um prazo para alcançar aquela meta. Se eu quero aumentar a adesão das famílias, lá nas minhas reuniões, né, nas reuniões escolares, seja reunião de turma, reunião com a direção, enfim. Até quando eu quero ter esse aumento? Até o ano que vem. Por quê? Porque eu vou trabalhar um conjunto de ações até o quê? Até eu conseguir chegar naquilo ali no ano que vem. Quando eu chegar, não quando eu chegar, porque a gente vai fazendo o acompanhamento do plano de ação. Mas conforme eu for executando as ações, eu tenho condições de ir avaliando se está dando certo ou não. Fazendo ajustes, melhorando aspectos, cortando algumas coisas que precisam ser cortadas, enfim, acrescentando outras. E daí, lá na frente, quando eu marco temporal, que é o prazo, consegui, né? Então, até tal ponto eu consegui. Se não conseguir, o que aconteceu ou o que eu deixei de fazer para não ter dado certo? Ou o que aconteceu externamente que estava fora do meu poder para não ter dado certo? Então, olhe para cada meta e faça esse checklist. Ela é específica? Ela é mensurável? Ela é alcançável? Realista? Temporal? Ela precisa estar claro. Às vezes, no edital do plano de gestão, lá do processo seletivo, fica muito claro que a gente precisa ter esses aspectos aqui definidos, porque às vezes o candidato coloca lá, aumentar, vou continuar com esse exemplo, a adesão das famílias nas reuniões. E não especifica nada, não tem um outro item, uma tabela que mostre quando vai ser o prazo, com que frequência você quer fazer, quais são as ações, e daí você perde ponto. Então se atente, tá? Isso é bem importante aqui pra gente. E daí agora eu quero te apresentar um modelo de plano de gestão de um edital, tá? Não vou falar de onde é esse edital, porque eu não acho legal isso. Vocês podem ficar bravos aí comigo, mas eu não vou falar, que eu não acho legal falar de onde é o edital. De um plano que foi elaborado aqui, como eu falei, esse modelo, ele está lá dentro do guia. Se você depois quiser ter acesso a esse modelo editável para você elaborar o seu, é só você se matricular lá no guia, que ele tá lá, ele mais 12, né? São 13 modelos, como eu falei. Se você está até aqui comigo, escreve modelo aqui para eu saber se você está assistindo essa aula, hein? E é um dos editais mais enxutos e, assim, assertivos que eu já analisei, tá? Ele traz, né, qual a solicitação que vocês aqui tem de edital, que seja feita uma breve apresentação da formação e da experiência. Eu já coloquei um texto aqui, é claro, para ajudar, né, como que é essa apresentação, porque eles pedem que seja no máximo uma lauda, não pode passar disso. Então, se tá lá no edital que tem que ser uma lauda, uma folha, eu não posso passar mais. Eu não vou fazer duas, porque eu vou perder ponto. Então, eu vou deixar uma. Então, eu coloco lá, sou fulana, né, o XX aqui. A trajetória, a experiência profissional é marcada pelo quê? Nos últimos anos, o que essa profissional fez, né? Exerci a função de gestora e assim vai. Além da experiência, atuou em projetos voltados para políticas públicas. Então, ela vai fazendo uma apresentação que é uma forma já da banca avaliadora, quando ela pega esse plano de gestão, já saber de quem vem, né? Qual é a trajetória. Por isso que se pede muitas vezes essa apresentação. Lá no guia tem também o que em outros editais é chamado de carta pedagógica. Alguns editais pedem em separado essa apresentação e de maneira mais elaborada.
Alguns pedem como memorial e pedem para anexar junto toda a documentação de formação com diploma, certificado de cursos e tudo mais. Então, pode diferenciar, vai diferenciar, pode não, vai diferenciar de um edital para outro, mas o mais importante é que a gente consiga, que vocês consigam se apresentar e ter um caminho do que se quer ver naquele item, naquele requisito. Um ponto de atenção que eu quero mostrar aqui, eu achei legal que nesse edital eles colocam lá as competências que se espera do diretor de educação para aquela rede. E daí, é claro, a gente tem que ser muito inteligente na hora de fazer a nossa apresentação. Como que eu fecho a carta de apresentação? Ao longo da trajetória, desenvolvi habilidades essenciais para o cargo de diretora da educação. Eu puxo aquelas competências que eles falam lá que deveria ter. Porque não fica claro no edital como que elas serão avaliadas. Então, eu trago elas para minha apresentação aqui. Liderança, organização, visão sistêmica e capacidade de mediação. Quando eu faço isso, e daí eu tô falando como avaliadora, né? Eu como avaliadora, quando eu pego isso, nossa, mas isso tem a ver com o edital. Então, ok, eu já avalio, a avaliação ela é qualitativa, por mais que tenha esses critérios. Ela é qualitativa. Quando eu vejo isso, eu já avaliei mais positivamente. Tá vendo como que faz diferença pra gente quando a gente estuda o edital e vem para a elaboração do plano? Então, isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Tá, professora, o que mais que esse plano pedia? Os objetivos e resultados pretendidos para a diretoria. Isso aqui nada foi dado lá no plano. Eu tinha que olhar para a realidade daquela escola, daquela rede e propor 5 objetivos e resultados que eu pretendo na minha diretoria de educação. Daí, é claro, comecei com o IDEB, porque é a avaliação externa, reduzir a evasão e melhorar a frequência, porque é um problema recorrente daquela rede. No edital, eles deram links de acesso aos dados do município e do estado em relação a esses indicadores. Então, você pode olhar para aquilo ali quando isso está no edital, estudar. Se não tiver, dá para olhar lá no INEP, porque tem alguns editais, gente, vou ser bem sincera, que eles são muito incompletos. E daí eles pedem uma série de coisas e a gente fala assim, tá, mas onde que eu vou buscar subsídio para conseguir criar isso daqui? A gente, mais uma vez, tem que buscar os recursos que a gente tem. INEP, olhar para os indicadores do MEC, né? Olhar para aquilo ali para eu conseguir propor. Por isso que é tão importante, eu sei que é difícil, que é desafiador, que a nossa correria às vezes não nos facilita e que às vezes a gente não sabe como fazer. Mas é muito importante ter acesso ali aos indicadores, aprender, desenvolver essa habilidade. Olhar lá para esses indicadores para vocês conseguirem acessar essas informações sempre que necessário, tá? Então, quando eu falo de IDEB, de evasão escolar, frequência, são números que impactam diretamente na avaliação externa da escola, da rede, do município, do estado. Então, eu já coloquei 2 objetivos iniciais que eu tenho isso como diretora da educação. Fortalecer a formação continuada dos professores, não tem como a gente não colocar um objetivo desse, quando deixa amplo. Implementar ações de gestão democrática, porque eu estou falando especialmente de rede pública, e participação da comunidade escolar, e otimizar a alocação de recursos financeiros estruturais. Então, eu criei esses objetivos a partir de uma avaliação. Outro quadro que tinha nesse edital era o quê? O plano de ação. Mas aqui é um ponto de atenção. Vou passar aqui bem rapidamente sobre eles, mas um ponto de atenção. As minhas macroações, elas precisam estar alinhadas com os objetivos. E aqui é importante que vocês observem isso. Por quê? Porque se eu falo de melhorar o IDEB, eu tenho que ter o quê? Uma macroação para isso. Porque se eu coloco um objetivo desse lá em cima e depois não trago ações aqui, eu vou perder ponto na avaliação desse plano. Porque, como que ela vai alcançar se ela não colocou nenhuma ação para chegar nesse objetivo? Aí fica descolado da realidade ou da necessidade, ou o plano ele não dialoga todos os itens. Então, eu tenho que olhar isso. Pense da seguinte forma, eu começo macro e eu vou detalhando. Então, eu tenho um objetivo maior e eu vou o quê? Dizendo como que eu vou alcançá-lo. É basicamente esse o exercício.
E daí, é claro, lá se pedia de 5 a 7 macroações e para cada macroação, ações específicas. Então, eu fui colocando. Então, tá, para macroação, elevar o indicador, reduzir a evasão, tá vendo, ó? Melhorar a assiduidade dos alunos, fortalecer a formação continuada, ampliar a participação. Elas estão totalmente ligadas com o quê? Com os objetivos maiores que foram trazidos lá atrás. Percebe isso? Ah, professora, tá rápido demais. Calma, vamos lá. Quando eu falo das macroações, elas estão ligadas. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Elas estão ligadas aos objetivos maiores que foram estabelecidos lá atrás. Vou pegar só essa aqui para nossa aula não ficar gigante, tá? Então, eu coloquei como uma macroação elevar os indicadores de aprendizagem dos alunos. Beleza, como que eu vou fazer isso? Eu estabeleci 4 ações específicas. Eu tenho que implementar um plano de reforço escolar, aplicar simulados, desenvolver materiais didáticos focados nas habilidades críticas do currículo, realizar mentorias pedagógicas para apoio individualizado aos professores. Podem ser outras ações específicas, mas na minha análise essas são as melhores ou as mais assertivas nesse momento. Qual é o prazo? Olha lá, a avaliação do método SMART. O prazo, primeiro semestre, contínuo. Quem é o responsável? Tá ali também. Então, esses itens, neste caso desse edital, estava ali solicitado, né, quais seriam os itens que precisaria ter ali para que esse plano fosse construído. Mas eu já vi edital que se pedia isso de maneira só descritiva, lá no edital, e não se dava as tabelinhas, né, não mostrava isso. Então, fiquem atentos em relação a isso. Nesse daqui estava bem tranquilo, tranquilo no sentido de mostrar o que se pedia, porque estava lá definido, né? Outro item que tinha no edital, que foi o segundo edital que eu vi isso, de todos que eu já analisei. Tem um outro modelo de plano aqui, que acho que tem isso aqui também, mas não vou lembrar qual que é. Que era o quê? Beleza, eu estabeleci as minhas macroações, eu estabeleci as ações específicas. Agora eu quero que sejam identificados riscos e estratégias para neutralizar esses riscos e as estratégias de mitigação, ou seja, como que eu posso potencializar para isso não acontecer? É basicamente isso. Então, se eu tenho ali o item 3.1, por exemplo, baixa adesão dos professores às formações. Uma estratégia de neutralização seria vincular as formações à progressão de carreira, criar incentivo financeiro ou carga horária. Podem ser outras, como eu falei, mas essa daqui seria uma estratégia de neutralização. E de mitigação, ou seja, como incentivar para isso não acontecer, como melhorar para isso não acontecer. Disponibilizar formações híbridas e online para flexibilidade. Você pode, de repente, analisar e colocar outra estratégia, mas lá ficava muito claro. Identifique os riscos que você vê para executar esse plano que você está propondo, né? E daí se pedia aqui os riscos. O quarto ponto que se tinha lá diz respeito a estratégias de comunicação, mobilização e engajamento. Tá, então veja bem, você estabeleceu objetivos que você quer alcançar com esse plano, você está se candidatando. Você estabeleceu macroações, ações específicas para cada uma das macroações. Você estabeleceu o prazo e quem será o responsável. Você identificou quais os riscos que se tem na execução e no alcance, no alcance dessas metas, desses objetivos. E também colocou estratégias para neutralizar esses riscos e outras estratégias para potencializar o contrário, não deixar que eles aconteçam. Agora, eu quero saber, lá no edital, quais são as estratégias para você comunicar, mobilizar e engajar o público da comunidade escolar para isso acontecer. Então, o que você vai fazer para mobilizar essas pessoas, para engajar essas pessoas? E daí eu defini aqui o quê? Campanha de valorização da educação e formação docente, uso de redes sociais institucionais, encontros periódicos com famílias e alunos, plataforma digital interativa, criação de um informativo mensal sobre ações da diretoria da educação.
Você pode pensar outros, mas essas são estratégias. Quem é o público-alvo de cada uma delas? A gente coloca ali na frente: professores, gestores, alunos, pais, responsáveis. Enfim, então eu deixo claro o que eu quero fazer para comunicar, para engajar o meu público, para alcançar aqueles objetivos que eu quero alcançar com o meu plano de gestão. Percebe que quando a gente vai, se coloque no lugar do avaliador do plano de gestão. Você vai avaliar aquilo ali, você vai falar assim, nossa, existe uma conexão entre um item e outro. Olha, ele começou lá no objetivo geral, desceu para as macroações, pensou na questão dos riscos, nas estratégias de comunicação. Você vai se envolvendo na avaliação daquele plano e você vai percebendo a coerência, tá? Coerência, preciso ter coerência. Escreve para mim, coerência, aqui para eu saber que você assistiu essa aula até aqui. Agora eu vou fazer isso em quase todo o vídeo, porque eu quero saber o quanto vocês estão assistindo as aulas e aprendendo aqui comigo, tá? Então, assim, você tem essa coerência, você vai percebendo. Daí a última pergunta que se faz depois de uma construção dessa é o quê? Tá, beleza, planejou, fez o plano, tá bacana. Como que vai ser o acompanhamento? Né? Quais serão os indicadores de sucesso? Lembra que eu falei? A gente tem que ter o quê? Indicadores, sejam qualitativos ou quantitativos. E daí, esse quadro aqui nos ajuda a atender esse requisito. Então, os indicadores de sucesso. Eu vou lá e resgato, veja bem, o meu objetivo. E para cada objetivo, o que eu coloco? O indicador de sucesso. Então, se eu quero melhorar o IDEB, qual vai ser o indicador de sucesso? O aumento do desempenho dos alunos. Se eu quero reduzir a evasão e melhorar a frequência, eu vou definir aqui o indicador de sucesso, presença superior a X% até o final da gestão. Se eu quero fortalecer a formação continuada dos professores, X% de participação nos programas de capacitação. Percebe? Objetivo, indicador de sucesso. Então, eu deixo claro aqui quais são os meus indicadores de sucesso para eu avaliar o meu plano lá no final do período e perceber o quanto ele deu certo, né, nesse período. Mas para isso ocorrer, no meio do caminho, eu tenho que deixar claro quais serão as minhas ações de monitoramento e análise desses indicadores-chave. Então, eu deixo claro ali que eu vou fazer relatórios trimestrais, reuniões bimestrais, avaliação de impacto das formações. Então, cada formação vai passar por uma avaliação, análise de dados de avaliações externas. Olha que legal, tô deixando aqui claro para a banca que eu vou buscar o que é análise, gestão por resultados, gestão por indicadores. Então, eu vou olhar SAEB, provas municipais, estaduais, mensurar a melhoria do aprendizado para eu ajudar a minha coordenação pedagógica, para eu ajudar os meus professores a desenvolver projetos, a melhorar as suas práticas e melhorar esses resultados, melhorar o aprendizado dos meus estudantes. Pesquisas de satisfação, uso de painéis de controle digital, pode ser uma exposição. Eu falo digital, às vezes na minha escola não dá para pôr uma TV lá para mostrar resultado. Eu posso, então, fazer cartazes, não tem problema, mas mostre, porque a gente tem que ter transparência, né, em relação àquilo que acontece dentro da gestão em termos de infraestrutura e financeiro. Algumas formas de análise, né, mas eu deixo claro aqui que eu vou acompanhar, monitorar e como que eu vou fazer isso durante, né, a minha gestão. Então, estes itens, eles foram... tem um aspecto bem legal que eu quero mostrar. Esses itens, eles mostram como que esse plano ele foi construído e como que ele vai ser executado. E daí, antes de ir para as considerações finais, que é um fechamento, né, a gente sabe disso, é bem legal isso aqui, eu coloquei algo a mais mesmo, para dar aqui um up, né? Os indicadores orientarão as decisões que incluem taxa de crescimento do IDEB, desempenho no SAEB, redução da evasão, percentual de professores, participação ativa da comunidade escolar. A que isso aqui está relacionado? Diga aqui para mim, a que está relacionado? Aos objetivos que a gente estabeleceu. Então, percebe? O plano, ele vai se costurando. Ele não é criado a esmo, né? Ele não é solto. Ele vai ali sendo todo articulado para ser finalizado e ter coerência,
tá bom? Sei que ficou um aulão, meia hora de aula, mas a gente tá aqui para aprender e às vezes a gente tem que aprofundar mesmo. Hoje o meu objetivo era mostrar esse plano aqui para você. Se você chegou até o final, conta aqui para mim. Professora, assisti a aula toda, aprendi, fiquei com dúvida em tal coisa. E a gente vai aqui fazendo aula, crescendo junto. Tem os cursos também, se quiser mais aprofundar de algum curso, tem um curso lá para você. Né? E só para vocês não dizerem que depois eu não mostrei as considerações finais, aqui nas considerações finais, eu fecho isso, eu sempre orientei meus alunos, feche ressaltando o teu compromisso com a melhoria da educação, com a gestão democrática, com a gestão participativa, destaca aqui os objetivos, que os objetivos são concretos, então você vai fechar aquilo que você mostrou, né, lá durante todo o plano. Então deixa claro aqui principalmente a sua capacidade não, a sua disposição, o seu interesse em transformar a educação, liderando de uma forma democrática, liderando de uma forma inovadora, orientada para resultados concretos, com compromisso, e fecha, né? Nesse plano que eles pediram uma consideração final. E daí acabou, gente. Daí acabou. Esse é um dos modelos de plano de gestão escolar. Eu acho que eu não cheguei em nenhuma aula aqui a apresentar um inteiro, então eu tenho esse compromisso, queria trazer isso aqui para vocês. E é claro, se você quiser o modelo, o arquivo editável, de todos os outros que a gente tem e outros que venham a existir depois, é só você se matricular aí no curso do guia, o Guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar, que está aqui o link e também está na descrição desse vídeo, tá? Mas principalmente, conta pra mim o que você aprendeu com essa aula, que é o mais importante de tudo aqui pra mim, tá bom? Mais uma vez, te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não esteja, a me seguir nas redes sociais, que é uma forma de manter esse diálogo e permanecer juntos nesse fluxo de aprendizado, tá bom? Um beijo pra você, espero que você tenha aprendido bastante e até a próxima aula. Tchau!